Olha só que história incrível a gente vai desvendar hoje. É sobre uma rivalidade de mais de 100 anos, lá no coração do Cariri, no Ceará. A gente está falando de como um vilarejo minúsculo, sabe? Movido por uma fé gigante e um padre carismático, bateu de frente com a cidade mais poderosa da região. E o mais doido, venceu. Ganhou a independência. Bora entender como essa virada de jogo aconteceu. Pra gente entender essa história toda, a gente vai passar por 6 pontos principais. Primeiro, como era essa relação entre Crato e o seu povoado. Depois, o tal milagre que virou tudo de cabeça pra baixo. Aí vem a briga, a treta ideológica. E a guerra nos jornais. E claro, o grito de independência. Pra fechar, a gente vê o que Juazeiro se tornou, uma verdadeira metrópole da fé. Então, vamos viajar no tempo lá pro finalzinho do século XIX. Imagina o cenário. De um lado, a gente tem Crato, a princesa do Cariri, a cidade mais bambambá da região, o centro de tudo. E do outro tem um distrito dela, um povoadinho chamado Tabuleiro Grande. Lugar pequeno, meio esquecido, que era mais um ponto de passagem mesmo. E é bem aí, nesse lugarzinho, que entra em cena o personagem principal dessa história. Aquele que ia mudar as regras do jogo pra sempre. Em 1872, chega um padre jovem, Cícero Romão Batista, e decide ficar em Tabuleiro Grande. Pensa só, o lugar tinha umas 2.000 almas, no máximo. Ninguém ali podia imaginar que a chegada daquele padre era, na verdade, o começo de uma revolução. Tudo bem, o padre chegou. Mas o que realmente fez o povoado explodir foi um único evento. Um acontecimento assim extraordinário. Foi a faísca que acendeu um fogo gigantesco de fé popular e colocou Juazeiro de vez no mapa do Brasil. A data é 1º de março de 1889, plena missa. Na hora da comunhão acontece o impensável. A hóstia que o padre Cícero deu para Beata Maria de Araújo vira sangue na boca dela. E dizem que isso não aconteceu uma vez só não, aconteceu várias vezes. A notícia voou, se espalhou que nem rastro de pólvora e começou a atrair gente de todo canto do Nordeste. E o que deu um peso, uma credibilidade gigante para essa história toda foi a investigação que veio logo depois. A diocese não ficou parada não. Mandou uma comissão com médicos, padres, gente séria. E a conclusão deles foi uma bomba. Disseram que não tinha explicação natural para aquilo, que era uma intervenção divina. Imagina só o impacto de um carimbo oficial desses. O resultado disso foi imediato e foi gigantesco. Aquele vilarejo de 2.000 pessoas simplesmente explodiu. Em coisa de 20 anos, a população pulou para 25.000. E não era só gente vindo para rezar, não. Eram comerciantes, trabalhadores, famílias inteiras que viam ali uma chance de vida nova, tudo girando em torno da figura do padre Cícero. Claro que esse crescimento absurdo não ia passar batido, né? A elite lá de Crato, que se achava super civilizada, meio europeia, olhou para aquilo e viu uma ameaça séria. E foi aí que começou a nascer uma divisão ideológica, um racha profundo entre as duas cidades. Essa briga criou 2 lados bem definidos. A elite do Crato se dizia civilizada, ordeira. Já para eles, Juazeiro era o oposto. E eles não economizavam nos xingamentos, não. Chamavam de prisão de delinquentes, terra de fanáticos, de gente bronca e analfabeta. Era um medo, quase um pavor do que estava acontecendo ali, no quintal deles. E aqui tem um ponto-chave, viu? Esse papo de Crato ser a cidade da cultura não é que sempre foi assim. Isso foi uma coisa criada, uma ferramenta, quase uma arma, para se colocar acima de Juazeiro. É só a gente pensar na época, o Brasil tinha acabado de virar república, o lema era ordem e progresso, e qualquer coisa que parecesse fanatismo religioso era vista como doença, como atraso, era algo a ser combatido. Beleza, a briga ideológica estava pegando fogo. E onde essa briga foi parar? Adivinha? Nos jornais. A próxima fase desse conflito não foi com armas, mas com palavras impressas. Foi uma verdadeira guerra pela opinião pública. De um lado do ringue, a gente tinha o Correio do Cariri, lá de Crato. A missão dele era clara: pintar Juazeiro como o pior lugar do mundo, cheio de gente fanática e criminosa. Mas aí, em 1909, Juazeiro contra-ataca. Nasce o Rebate, o primeiro jornal de lá. E ele veio para ser a voz da cidade, sabe? Para desmentir as fake news da época e, o mais importante, para mostrar um Juazeiro diferente, moderno, civilizado, que estava crescendo. Então, pensa bem, Juazeiro agora tinha uma identidade forte, tinha um jornal para se defender. O povoado estava pronto para o próximo passo, o passo final. Essa guerra de palavras abriu o caminho para a briga de verdade, a luta política pela independência.
Mas não foi fácil não, hein? A primeira tentativa em 1907 deu errado por causa de briga interna. Só que em 1909 o jogo virou. O padre Cícero entrou de cabeça na campanha e conseguiu unir todo mundo. E a estratégia deles foi genial. Em 1910, organizaram um boicote econômico que simplesmente parou a economia do Crato. E uma passeata com 15 mil pessoas. Era mais da metade da população na rua. A pressão ficou impossível de ignorar. E aí, em 22 de julho de 1911, veio a vitória. Juazeiro virou finalmente um município independente. E essa vitória na política foi só o começo de uma nova era. Aquele antigo povoado, que era esquecido, ele não só ficou independente, ele se transformou numa potência na região. Virou, de fato, a metrópole da fé. E o que essa vitória representa hoje? É algo gigante. Juazeiro do Norte hoje é a terceira cidade mais populosa do Ceará. E não é só isso, é a sexta maior de todo o interior do Nordeste. E o mais impressionante, recebe mais de 2,5 milhões de visitantes todo santo ano. É a prova viva do poder daquela faísca de fé que surgiu lá em 1889. E tudo isso nos faz pensar, né? A gente viu uma rivalidade que de um lado tinha a cultura do Crato e do outro a fé de Juazeiro. Mas será que foi só uma briga destrutiva? Ou será que foi justamente essa tensão, essa disputa, que acabou criando não só a identidade dessas duas cidades, mas a identidade de toda a região do Cariri? Uma identidade forte, complexa, rica? Olhando para a força que o Cariri tem hoje, acho que a resposta fica meio clara. É isso aí, valeu por acompanhar.